Bom dia, meus amores! Hoje é segunda-feira. Como vocês passaram o final de semana? Espero que vocês estejam bem, que tenham conseguido descansar bastante esse final de semana, brincar bastante. E a nossa aula hoje é de ciências. E antes de abrirmos a nossa página lá, na apostila lá na página 30, o professor vai recapitular então com vocês. Na nossa última aula, nós vimos os tipos de ambientes que existem no nosso planeta, que os ambientes acontecem, eles têm características diferentes de acordo com a intensidade que o Sol bate em determinados pontos do nosso planeta, onde faz com que existam, então, uma região muito quente, uma região mais temperada e uma região mais fria do nosso planeta. Lembram, então, que nós falamos sobre as florestas, que a floresta amazônica, então, é a maior tipo de floresta tropical que existe no mundo, e a maior parte dela fica aqui no nosso país. Também falamos dos campos, que aqui no Brasil, então, o mais próximo do campo é o Pampa, que fica lá, os Pampas do Rio Grande do Sul. Falamos também das savanas africanas e do cerrado que fica aqui no Brasil. Falamos das tundras, do deserto. Então, agora eu queria que vocês fossem lá na página 30 da apostila de vocês. Então, aqui na página 30, nós vamos continuar conhecendo outros ambientes que tem no nosso planeta. E nós vamos conhecer, então, dessa vez os ambientes aquáticos, que são mares e oceanos, rios e lagos, e também um manguezal. Bom, na página 30 então vem falar sobre mares e oceanos. A gente vai conversar. A gente sabe que nos mares, além de apresentar então uma grande quantidade de sal, a água dos mares e dos oceanos está em constante movimento. E a gente tem ela em maior quantidade também no nosso planeta, né? E especialmente nas regiões costeiras onde formam as ondas, é quando a gente vê que que os mares e os oceanos eles se movimentam realmente. Então, nesse ambiente apresenta grande diversidade de seres vivos. Lá a gente encontra quais os animais. Tudo bem que muitas vezes a gente não consegue vê-los, né? Quando a gente vai à praia. Mas a gente sabe que existem peixes, baleias, golfinhos, águas-vivas, camarões, polvos, estrelas do mar. Ah, falando em polvo, eu me lembrei, sabe do quê? Daquele textinho que nós aprendemos em português que falava sobre os polvos. Não sei se vocês lembram, agora vai me faltar o nome do texto. Mas era do Diário de Pilar, lembram? Bom, temos tartarugas, temos corais, que também são seres vivos, né? E vivem no mar. E também, além desses animais, esses seres vivos, também existem algas, né? Que elas realizam a fotossíntese e são as principais produtoras de oxigênio da Terra, tá bom? Ali na apostila de vocês, então, a gente consegue ver fotos de águas marinhas verdes no fundo do mar e do camarão palhaço, que é uma espécie de camarão. Dando continuidade, nós temos rios e lagos, que a gente sabe que elas apresentam uma baixa quantidade de sal e por isso que a gente chama elas de água doce, tá? Enquanto a água dos rios é agitada, a dos lagos é bem parada e bem calma, tá? Existe também uma grande variedade desses seres vivos que habitam a água doce dos rios e dos lagos. Então, vamos lá, alguns são os peixes, existem os botos, os jacarés que vivem na superfície, então, dos rios, ariranhas, sapos, peixes-boi, que fica lá na nossa floresta tropical, né? Caramujos. A gente também encontra muitas plantas nos rios e lagos, seja tanto no fundo deles quanto na superfície. Olha ali na imagem de vocês. Aquela ali é um tipo de planta que vive na superfície dos rios e dos lagos. E a gente também tem, então, peixe-boi, a imagem de um peixe-boi que fica lá no rio, na Amazônia. Bom, gente, na página 31, então, a gente vai falar da vida no manguezal, ou mangue, que nós também conhecemos por este nome, tá? Então, o manguezal ele é um tipo de floresta alagada,
que fica em várias regiões costeiras do Brasil e de outros países. O manguezal ele se forma a partir do encontro da água doce dos rios com a água salgada dos mares e oceanos, tá? Vamos lá, algumas características do mangue, ou do manguezal. O solo do mangue, ele é lamacento, ele apresenta pouco oxigênio, ele não é poroso, ele não apresenta os poros que faz com que respire. Então, quando se junta o solo e a água dos rios com o mar, forma esse lamaçal, parece uma lama, tá? A vegetação apresenta raízes que ficam expostas, porque como o solo ele é lamacento, não passa muito oxigênio, as raízes precisam ficar fora do solo para poder captar o oxigênio do ar para essas plantas, né? Para essa vegetação poder sobreviver. Ele funciona como uma espécie de berçário para muitas espécies de caranguejos, de peixes e de outros animais, tá? Por quê? Porque ele é um ambiente que ele é muito rico em nutrientes. E as raízes das árvores, como elas ficam para fora do solo, elas ficam bem grudadinhas umas nas outras e acabam protegendo, então, esses animais, esses filhotes de predadores. O manguezal, né, ele tem uma importância muito grande por conta de ter uma variedade muito grande de espécies e por ser importante para que esses animais possam sobreviver, só que ele também vem sendo degradado pelo ser humano, ele também vem sofrendo com as ações que os seres humanos estão fazendo com a natureza, né? Então, por que tá degradando? Por que tá matando algumas espécies, tanto de animais como de plantas que ali estão? Porque os rios e os oceanos estão muito poluídos. Tem muita gente desmatando mangue para fazer construções de casas e ruas. Então, a gente precisa preservar esse ambiente como todos os outros que tem no nosso planeta, tá? Então, aqui na página 31, vocês vão responder as questões que tá pedindo ali. Vocês podem responder todas elas ali na apostila. Bom, na página 34 nós temos o Agora Eu Sei. Como vocês sabem, todo final de capítulo tem um resuminho do que nós trabalhamos nessa unidade. Então, a prof vai explicar para vocês poderem responder 2 perguntinhas que tem ali. Então, vamos lá. Então, no Agora Eu Sei, nós aprendemos que o planeta Terra apresenta diversos ambientes e cada um deles tem suas características próprias. Então, nós aprendemos os desertos, que apresentam poucas chuvas, que as plantas e os animais, eles bebem pouca água porque chove pouco, mas quando chove, eles conseguem armazenar bastante água neles para que possam ficar dias e dias sem beber água ou se alimentar, né? Que é um clima seco. Os mares e oceanos, que são constituídos de água salgada, as savanas e o cerrado, que apresentam baixa umidade e árvores retorcidas, os campos e o pampa, que apresentam... Então, os campos e o pampa apresentam vegetação rasteira, as florestas tropicais apresentam alta umidade e temperaturas mais elevadas, a principal floresta tropical, então, que fica a floresta amazônica, que fica lá na Amazônia, que é a maior floresta do mundo e a maior parte dela fica no Brasil. Rios e lagos, que são constituídos de água doce. A tundra, que apresentam poucas chuvas e faz muito frio. E para que o planeta, então, tenha vida e que todos esses ambientes funcionem da forma que eles precisam funcionar, nós temos que cuidar dele. Para que ele possa ter vida, nós precisamos cuidar e preservar ele, certo? Então, depois desse Agora Eu Sei, tem 2 perguntinhas ali que vocês podem responder e na própria apostila de vocês. Bom, agora a Prof. Jéssica tem uma surpresa. Nós vamos construir juntos 2 animais de um desses ambientes que nós trabalhamos. Eu escolhi 2 animais que são dos mares e oceanos e eu vou mostrar para vocês como é que faz. E depois vocês poderão montar o mesmo ou pesquisar na internet outros animais de qualquer ambiente que nós trabalhamos,
tá? Fiquem ligadinhos aqui que tem mais. Então, o prof fez o desenho aqui. E agora eu vou fazer a parte de baixo. Tá? Junto com vocês, pra vocês verem como é bem simples de fazer. Não é difícil. Pra prof é um pouquinho difícil porque eu estou filmando com uma mão e desenhando com a outra, né? Então, sem apoio é um pouquinho difícil. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou recortar a minha água viva. Eu vou fazer o rostinho dela e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Olha, a prof tá sem lápis de cor em casa, como a prof falou. Então, eu fiz uns pontilhadinhos com uma canetinha que eu tinha aqui e o rostinho da minha água viva. Eu fiz essa sanfoninha aqui, ó, porque eu vou colar atrás da água viva. E nela eu vou colar em outra folha pra gente terminar os tentáculos e o fundo do mar. Então, já venho mostrar pra vocês, tá? Então, gente, a prof colou, né? Vocês podem ver, ó, que na sanfoninha ela vai ficar subindo e descendo. E agora a gente vai fazer os tentáculos da nossa água viva. Vou tentar, né? Porque com uma mão só fica difícil. Então, terminar os tentáculos. E aí, agora no resto da folha, a prof vai desenhar o fundo do mar com o material que a prof tem aqui. E eu já venho mostrar como é que ficou, tá? Então, gente, aqui tá pronta a água viva da prof, o fundo do mar, bem simples, porque a prof não tá com muito material pra fazer. Mas vocês podem pintar, vocês podem fazer outros animais no fundo do mar, vocês podem usar papel colorido, que aí não precisa pintar. É porque a prof tá sem aqui na casa da prof, tá? Agora a gente vai pro segundo bichinho que nós vamos construir juntos. Gente, então, pra gente fazer o nosso polvo do fundo do mar, a gente vai usar então um rolinho de papel higiênico vazio e uma folha. Se vocês forem usar folha branca e quiserem pintar o polvo de vocês, vocês pintem a folha antes de colar, tá? Ou se vocês tiverem tinta guache, vocês também podem aí colar a folhinha aqui e depois pintar com tinta guache. O que a prof vai fazer? A prof vai encapar esse rolinho na folha. Ó, gente, então a prof passou cola aqui no rolinho e vai enrolar a folha aqui. Bom, a prof enrolou aqui, ó, e só vai terminar de colar a pontinha, então, do nosso rolo. Vocês podem perceber, o nosso rolo já foi encapado para o nosso polvo. A prof só cortou as beiradinhas aqui do que tinha sobrado de papel. E agora a gente vai fazer os tentáculos. Bom, uma curiosidade, o polvo, ele tem 8 tentáculos, então a prof vai cortar, tá? Vocês vão usar tesoura sem ponta, mas a prof vai usar uma tesoura com ponta. Então eu vou cortar aqui, ó, pra formar os tentáculos. Vou fazer 8 e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Cortados os nossos tentáculos, o nosso polvo agora ele precisa de um rostinho, né, de um enfeite. Então, eu vou enfeitar e vou mostrar pra vocês. Tá o nosso polvo pronto, tá? A prof decorou ele. A prof fez as bolinhas que são as ventosas que o polvo tem pra ele conseguir. As ventosas ajudam na locomoção dele, pra ele, como ele gruda na superfície do fundo do mar, nas rochas, tudo, ou nos navios, ou onde for, ele usa as ventosas pra isso. Então, a prof fez ele assim, tá? Desenhei todas as ventosas, não tem um número de ventosas específico, vocês podem fazer como vocês querem. Bom, gente, então aqui está os dois animais do fundo do mar, né, do ambiente aquático que a prof fez pra vocês. E agora vocês deverão criar o de vocês, tá? Então, vocês podem usar o material que vocês tiverem na casa de vocês, pintar, usar folha colorida, usar cartolina ou folha de caderno como a prof fez, não tem problema. E vocês podem escolher o animal de qualquer ambiente, pode ser do cerrado, pode ser do pampa, pode ser da floresta tropical, pode ser aquático de água doce ou de água salgada. E aí vocês vão fazer e até a próxima segunda-feira vocês vão mandar uma foto com o nome de vocês para a prof ver o trabalhinho de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.
e ótima segunda-feira para vocês. Beijos!